Mas hoje encontrei você. Eu não sei dizer para onde vai as almas das andorinhas. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vai perfumes de tantas flores. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencanto. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Que sinto Deus sorrindo para mim. Quando
súplicas de Pai, da mão do amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que esta noite de fraternidade seja coroada de felicidade. Ó meu Jesus, ouve oração, joia de luz do meu coração. Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. Dorme, meu bom menino, dorme nos braços de Deus. Sonha um sonho lindo, sonha castelos de paz. Olha, Jesus menino, ele está sorrindo.
Ave Maria. Dos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai desta terra morena, seus filhos, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Mas eu estou aqui, vivendo este momento lindo. De frente pra você e as emoções se repetindo. Em paz com a vida e o que ela me traz, na fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Obrigado, obrigado. Precisou nem pedir, né? Muito bom, né? Muito gostoso. Boa noite a todos vocês. É sempre um prazer
olhar os rostinhos e reconhecer cada um de vocês aqui. Que Jesus nos abençoe sempre nessa luta contra nós mesmos, contra nossas imperfeições e tentando ser cada vez melhores. E assim mesmo somos nós que temos que procurar a nossa melhora. Então vamos colocar no nosso pensamento aquela divina imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela imagem tão doce. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós. O teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que possamos sempre colocar em nossas ações diárias o amor, a fraternidade e o perdão, como forma de reajuste às leis de Deus e àqueles nossos irmãos que aguardam o nosso perdão. Reconhecendo, Jesus, a nossa pequenez diante de Ti e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, a corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem, em auxílio aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. A palestrante da noite é a nossa irmã Ana Célia Popo. Ela é da USE de São Vicente e ela sempre nos traz uma proposta de reflexão sobre o Evangelho e hoje uma reflexão sobre o homem. Uma boa palestra a todos vocês. Boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça entre nós. Então, hoje nós trouxemos esse título, O Homem no Mundo. Grandes perseguições aconteciam na cidade de Jerusalém. Saulo, de Tarso, entrava pelas casas e, arrastando as pessoas, levava para os cárceres. Ele acreditava que era seu dever defender a lei de Moisés. E ele, então, entrava nessas casas para prender os cristãos. Então, ele resolveu ir até o sumo sacerdote e pedir cartas a ele, porque ele soube de um núcleo cristão na cidade de Damasco. E ele resolveu pedir essas cartas ao sumo sacerdote para autorizá-lo a ir até Damasco e lá, se ele encontrasse cristãos, ele pudesse trazê-los presos para Jerusalém. Então, ele vai seguindo em direção a Damasco, na companhia de 3 companheiros, ele foi a cavalo. E, pelo caminho, ele ia pensativo, refletindo na sua vida, nas tristezas da sua vida. Lembrava muito da sua noiva, Abigail, que a morte levara. E ele sempre foi uma pessoa, assim, muito reta nos seus conceitos, na sua moralidade. E não sabe por que aquela tristeza o acompanhava, as coisas parece que não davam certo, né? Então, ele foi se lembrando do tempo de infância, da juventude, da amada querida, né, que a morte havia levado,
E ele foi nessas reminiscências, calado, os companheiros ao lado, mas ele calado, seguindo ali no cavalo, cabisbaixo, refletindo sobre a sua vida. De repente, em meio a essas reminiscências todas, ele sentiu uma vertigem e ele caiu do cavalo. Caiu e na terra ardente, aquela terra quente do meio-dia do deserto. Mas nesse momento que ele caiu, ele viu uma luz muito forte vindo do céu. Parecia que a luz vinha do céu ao seu encontro. E nesse momento, ele percebe a figura de um homem de rara beleza. E esse homem parecia que vinha até ele, né? E aí ele fica olhando aquilo, ele tenta se levantar da terra, né, do chão ali, fica meio ajoelhado, e olhando e deslumbrado com a beleza daquele homem que estava vindo para ele, vindo do céu. E nisso, ele ouve uma voz inesquecível que diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica pasmo, olhando, ouvindo aquela voz, e os seus companheiros, assim espantados. O que estava acontecendo com Saulo, caído no chão, falando com quem? Falando sozinho, olhando para o alto. O que será que aconteceu com Saulo? Será que foi o sol quente do meio-dia que deixou-o perturbado, com vertigens? Porque eles não entendiam por que Saulo estava naquela posição ajoelhado e falando com alguém que eles não estavam vendo, né? Então, nesse momento, ele ouve essa voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele olha para aquele homem de rara beleza e faz a sua primeira profissão de fé. Ele, um homem muito orgulhoso, poderoso, ele, naquele momento, ele esquece tudo isso e ele pergunta: Senhor, que quereis que eu faça? Olha só a pergunta que ele faz, né? Que quereis que eu faça? Quem sois vós, Senhor, né? E aí o Senhor responde: eu sou Jesus, né? Eu sou Jesus. Então ele fica naquela, Jesus que a minha noiva falava, Abigail, tanto falava nesse Jesus, que os cristãos seguiam a Jesus, e ele estava fazendo o quê? Perseguindo os seguidores do filho do carpinteiro, que era Jesus. E aí, a partir desse instante, se desenrola toda uma história maravilhosa. Quem não leu, deveria ler o livro Paulo Estevão. Quem já leu, leia de novo, porque ele traz a história do cristianismo primitivo, né? Fala de todas as igrejas que Saulo depois se transformou em Paulo de Tarso, foi criando ao longo da sua vida. E Chico Xavier terminou essa psicografia em julho de 1941. Então, neste ano, 2025, está completando 84 anos essa belíssima obra ditada por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E nós, nesse planeta Terra, qual caminho nós desejamos seguir, né? Será que nós também estamos perguntando a Jesus de vez em quando: o que quereis que eu faça? Então, esse planeta, essa vida tão atribulada que nós estamos vivendo, a agitação do dia a dia, as pessoas andando preocupadas, cabisbaixas, sem paciência, né? Esse é o planeta que está atualmente se apresentando para nós. E nós já escolhemos o caminho que nós desejamos seguir? Como ser perfeito? Como seguir as pegadas do Mestre neste mundo? O que a gente tem que fazer para conseguir ser perfeito, né?
seguir as orientações de Jesus que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Ali é um manual de conduta para todos nós, para todo cristão e para nós espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, com os textos dos evangelhos e a explicação dos espíritos, trocando em miúdos tudo aquilo que muitas vezes a gente pode ter dúvida, não entender direito. Ali os espíritos dão a sua explicação mais tranquila, né? Mais fácil de todos nós entendermos. Então, como que a gente faz para seguir as pegadas de Jesus? E ali Emmanuel nos diz que é na convivência do mundo que nós aprenderemos as grandes virtudes. Não dá para a gente ser virtuoso isolado do mundo. Nós precisamos estar no mundo, junto com as pessoas, convivendo com as pessoas diferentes umas das outras, né? Cada um de nós está num nível de evolução, cada um de nós recebeu uma educação, foi criado por uma família diferente. Então, nós temos que ter essa convivência. E é só convivendo com as criaturas que a gente vai aprender as grandes virtudes. Eu só vou saber se eu sou paciente se eu tiver convivendo com outras pessoas. Porque se eu me trancar num lugar sozinha, eu não tenho como verificar se eu sou uma pessoa paciente, se eu sou uma pessoa humilde, né? Se eu sou uma pessoa caridosa, fraterna. É só na convivência do homem com o homem que a gente vai saber se a gente adquiriu as grandes virtudes. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali no capítulo 17, no item 10, o capítulo 17, o título é Sede Perfeitos. E no item 10 nós temos um texto lá que se chama O Homem no Mundo. E nesse texto ele começa assim: vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Então ele diz para a gente não se isolar, que nós temos que conviver com as criaturas como devem viver os homens. Nós estamos vivendo numa sociedade, vamos ter discórdias, vamos ter, às vezes, pessoas que pensam diferente da gente, pessoas que pensam igual, mas a gente tem que estar ali aprendendo a convivência com todas as criaturas. É só dessa maneira que eu vou evoluir, que eu vou aprender a conviver com o outro. Então, ali fala para a gente não se isolar, né? Que a gente não deve ser uma pessoa, eu sou espírita, então eu só vou viver em oração, só pensando na morte, só pensando na espiritualidade, quando eu chegar lá que eu vou ser feliz. Não, nós temos que viver como devem viver os homens, dentro da nossa liberdade, né, do nosso livre-arbítrio, com responsabilidade, com equilíbrio, né? Aí o nosso livre-arbítrio é que vai falar mais alto. Se eu vou viver com responsabilidade, com equilíbrio, participar da alegria cristã, da alegria fraterna. Então, ali, no texto, nos diz que vocês são chamados, né? Todos nós somos chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes. As pessoas não são iguais, mesmo todos sendo criados numa mesma família, 4 filhos, 5 filhos, cada um é diferente do outro. Por quê? Porque somos espíritos diferentes, né? Cada um de nós é único, né, no planeta. Então, ali fala que a gente não deve chocar a nenhum daqueles com quem estiverdes. Então, a gente não tem que ficar batendo no peito, porque eu sou espírita, porque eu acredito na reencarnação. E aquele que não acredita, eu vou entrar em conflito com ele? Não, eu vou viver em harmonia. Cada um acredita naquilo que acha melhor para si. Existem inúmeras religiões, seitas, e estão, a gente, no mesmo prédio, no mesmo edifício, quantas pessoas de religiões diferentes a gente encontra ali, né? E não vamos entrar em atrito com ninguém por causa de religião, né? Nós temos que seguir a nossa,
dar os bons exemplos que a nossa religião nos ensina e tocar a nossa vida, né? Então ele diz ali, essa é a orientação que ele dá. Todos somos chamados a servir no mundo exercitando nossos talentos. Então, aquele que tem, dentro da casa espírita, por exemplo, aquele que tem o talento de trabalhar com as crianças na evangelização infantil, aquele que tem o talento de trabalhar com a mediunidade, aplicar passes, fazer parte dos trabalhos mediúnicos da casa, aquele que tem o talento de receber as pessoas quando chegam aqui, aquele que tem o talento da conversa fraterna nos atendimentos às pessoas, aquele que tem o talento de ajudar numa pintura, numa arrumação, não é? Porque quando a gente chega aqui está tudo bonitinho, tudo arrumadinho, mas quantas pessoas, né? Quantos braços, né, precisaram para que tudo estivesse em ordem, funcionando bem para a gente chegar aqui, sentar e se acomodar em paz. Então, que cada um de nós exerça os seus talentos. A perfeição está toda na prática da caridade absoluta. Então, Jesus foi caridoso. Ele ensinava, todas as suas lições foram para que nós, dando seus exemplos, para que nós aprendêssemos, né? E a perfeição está na prática da caridade. Então, lá no Evangelho está dizendo, né, que a gente, é a caridade que faz a gente evoluir, né? A perfeição não está em nenhuma religião, está na prática da caridade absoluta. E eu, para praticar a caridade, eu preciso ter boa vontade. Eu não posso praticar caridade dando um prato de comida para alguém, ou dando uma roupa, ou socorrendo um doente, se eu estiver mal-humorada, se eu tratar a pessoa mal, né? Eu tenho que saber, até para praticar caridade, eu tenho que ser fraterna, como Jesus nos ensina. O homem que vive no mundo e se isola não tem possibilidade de praticar a caridade, né? Isso está falando no texto, né? Lá do homem no mundo. E o isolado não tem como praticar caridade. Vai praticar caridade com quem? Né? É só na convivência do mundo que ele vai poder praticar a caridade. Mas a gente pensa muito na caridade material. E temos a caridade moral. No Evangelho tem um texto, né? A caridade moral, caridade material. E a caridade moral, todos nós podemos praticar. Aquele que não tem recursos para praticar caridade material, ele pode praticar caridade moral. Quantas criaturas solitárias que gostariam de conversar um pouco, quantas pessoas abandonadas nos asilos, né? Quantos idosos abandonados nos asilos, sem ninguém para conversar, que os parentes muitas vezes abandonaram. Às vezes dentro do ônibus, numa fila de banco, numa fila de supermercado, alguém começa a conversar com você, né? Conversar, às vezes contando até problemas pessoais da pessoa. Por que acontece isso? Porque aquela pessoa não tem com quem conversar, não tem com quem desabafar. Então, a caridade moral, a conversa, a ajuda a um doente, e levar alguém até o médico que está passando mal, são coisas, é caridade moral isso. E ela é muito mais difícil de fazer porque envolve mais boa vontade e fraternidade, né? Então, o que está dizendo o texto? Que nós somos coparticipantes da evolução do planeta Terra. O planeta está evoluindo, mas eu estou evoluindo, cada ser humano está evoluindo, e o planeta também. Então, todos somos participantes da evolução do planeta, né? Então, cada um de nós vai dar a sua contribuição para o planeta passar de prova e expiação para amor e regeneração. Cada um de nós, né, dando a sua participação. E o exemplo de Jesus, que ele convivia com as mais diferentes naturezas de espírito. E para todos ele tinha uma palavra de orientação, uma palavra de conforto, né? Ele atendia o rico, o pobre, o orgulhoso, o humilde, o poderoso.
né? Aquele abandonado pela sociedade, que era considerado um pária da sociedade, ele atendia a todas as criaturas da mesma forma, né? Ele não se isolava, né? Tanto que quando ele vai à casa de Zaqueu, que Zaqueu está lá na árvore para ver Jesus, saber quem é Jesus, e ele fala para Zaqueu: desce, que esta noite irei pernoitar na sua casa. Os seus discípulos não gostaram, porque Zaqueu era cobrador de impostos, era odiado pelos judeus. E ele convivia com todos, e ele foi lá na casa de Zaqueu e transformou a vida de Zaqueu, não é? Então Jesus não escolhia, ele acolhia a todos, não escolhia quem passar orientação e conforto. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, como eu já tinha até falado antes, né? Em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Então, a alegria saudável, a diversão saudável, né? Tudo isso é nos permitido. Nós podemos desfrutar desses prazeres, dessas alegrias, desse contentamento, enquanto estamos aqui no planeta, né? Não precisamos viver de cara fechada, amarrada, porque a gente acha que eu sou espírita, eu sou religioso, então eu não posso sorrir, eu não posso... Não, nada disso, né? Uma vez a gente estava num velório e uma pessoa, a esposa do senhor que havia desencarnado, estava chorando. Aí chegou alguém e falou: mas ela não chora, ela é espírita, não devia chorar. Como não chorar, minha gente? Você, um ente querido, desencarnou, você não vai sentir saudade, você não vai sentir falta, porque é espírita, acredita na reencarnação, você não pode chorar, né? A gente não deve entrar em desespero, porque a gente sabe que a vida continua. Mas chorar, as emoções fazem parte da nossa vida, da nossa sensibilidade, né? E o centro espírita, ele recebe espíritos de naturezas diferentes. Aqui nós podemos exercitar todos os nossos talentos. Tudo que a gente souber, a gente pode, vai exercitando no centro espírita. A gente começa exercitando os talentos dentro do lar, aprendendo desde criança. Aí depois a gente vai para a escola, vai se tornando jovem, adulto. E quando a gente chega na casa espírita já em criança, a gente vai para a evangelização, né? Vai aprendendo, depois vai para a mocidade. E aqui nós recebemos criaturas de diferentes caráteres, né? Então, é aqui que a gente vai conseguir exercitar os nossos talentos. Está sem fazer nada em casa, está entediado? Vai para a casa espírita que está cheio de serviço para a gente fazer, né? Talento para praticar a caridade, ser generoso, sem humilhar aquele que está sendo socorrido, não é? A parábola do bom samaritano. Ele não perguntou nada para aquele homem, ele simplesmente acudiu o homem, né? Ele não ficou humilhando e nem perguntando o que havia sucedido a ele. E é no contato com o semelhante, nas lutas mais árduas, que encontramos o meio de nos aperfeiçoarmos, né? É ali, no contato, no dia a dia, com as criaturas, que a gente vai exercitando. Porque tem aquele que eu me dou bem, tem aquele que eu não me dou muito bem, tem aquele que eu gosto, né? Quando a gente vê, a gente gosta da pessoa, se sente bem ao lado dela. Tem aquele que a gente olha e, se pudesse, atravessava a rua. Então, nós somos assim, né? Nós temos a nossa energia, trazemos nossa bagagem de vidas anteriores, e a gente tem que ir aprendendo a ser fraterno com as criaturas, né? E é nessas lutas mais árduas, dentro do lar, dentro da casa espírita, dentro do ambiente de trabalho, na rua, é que a gente vai aprendendo a se aperfeiçoar. Então, quando Saulo de Tarso, fez essa pergunta para Jesus: Senhor, que quereis que eu faça?
existia um abismo entre ele e Jesus, porque Jesus era o amor, a caridade, a fraternidade, e ele era aquele que perseguia aqueles que seguiam a Jesus. Então existia um abismo entre ele e Jesus. E ele, em decênios de luta redentora, ele foi se transformando. Depois ele tirou o nome dele, Saulo, passou a ser Paulo de Tarso. E nos próximos decênios ele foi se transformando, né? Resgatando tudo aquilo que ele fez no o grande divulgador do evangelho que ele se tornou. E Jesus falou o que para ele? Não falou nada de espetaculoso, falou só para ele: levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que deve fazer. E ele iria atrás de Ananias, não é? Porque Ananias, ele ia muito na casa da Abigail, da sua noiva, falar de Jesus. E ele achava que Abigail ficou doente e morreu por causa de Ananias. E o que ele queria? Ele ia para Damasco para buscar Ananias, levar preso para Jerusalém. Então, ele vai para a cidade e alguém vai lá ajudá-lo, porque ele, depois que ele viu Jesus, ele não conseguia enxergar mais, né? E ele vai para uma estalagem, fica lá, né? Os seus amigos o levam lá, vão embora, deixa ele lá, e ele fica lá aguardando, né? Jesus falou para ele que ele entrasse na cidade, alguém lhe ia dizer o que iria fazer. E ele fica, e Jesus aparece então para Ananias e diz para Ananias: vá até lá, naquela estalagem, e vá conversar com Saulo. E Ananias deve ter ficado preocupado, né? Se fôssemos nós, ficaríamos, né? Porque ele sabia que Saulo estava perseguindo ele, né? Estava atrás dele. E ele vai até lá e nada complicado foi proposto a ele, né? O que Ananias fez? Ananias não fez promessas vãs, levou a ele os escritos que ele tinha, né? Sobre a trajetória de Jesus, e ele então não foi feito promessa, não foi feito nada, deu para ele aqueles textos, ele foi ler. Primeiro aplicou-lhe uma energia e ele voltou a enxergar, né? E o que foi proposto para ele? O que tinha ali naquele evangelho, né? Naquelas folhas? Que ele iria se transformar. O trabalho de iluminação, do esforço próprio, quem tinha que fazer era ele mesmo, que é isso que é proposto para nós no Evangelho. Cada um de nós vai se transformar, vai seguir o seu caminho, através do seu esforço, da sua disciplina, a gente vai trabalhando as nossas arestas morais, trabalhando os nossos defeitos, né? Para que a gente possa ir conseguindo as nossas virtudes. Foi isso que foi proposto a ele, né? Nada de espetacular, nada de diferente, que através do próprio esforço, né? Esse era o desafio que Jesus estava dando para todos nós. Então, o que aconteceu? Morreram o orgulho, a mesquinhez, sucumbiu Saulo e dos escombros emergiu a dedicação de Paulo de Tarso, né? A sua humildade, o seu amor, a sua renúncia, né? E o Espiritismo hoje ressuscita esse encontro de Damasco para todos nós. Por isso que a USE estadual, né? União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, nos propõe o comece pelo começo, pelas obras espíritas, pelas obras da codificação. Vamos ler os romances, são maravilhosos, mas a gente só vai saber que aquele romance é realmente espírita se a gente conhecer as obras para poder analisar os romances que a gente está lendo, né? Porque agora tem uma enxurrada de livros espíritas. Então, vamos começar pelo começo. Aceitar ou não o chamado de Jesus é uma opção individual. Cada um de nós é que vai escolher. Eu posso amparar
o familiar, ajudar um filho, o marido, a esposa. Eu posso ajudar todo mundo, orientar, mas eu não posso evoluir por ninguém. Então, cada um de nós tem que optar. É uma opção individual, tem que optar. É problema de cada um. Seguir ou não a Jesus é um problema de cada um. E o que a doutrina nos propõe? A sobrevivência do espírito nos diz que a gente não morre, morre só o nosso corpo, o espírito continua. Fala da reencarnação, né, que nós, tudo que a gente aprender dessa vida a gente vai carregar conosco, para as próximas encarnações serem mais fáceis, né, de acordo com o nosso aprendizado. Nos ensina a trabalhar os valores morais e, com isso, com esse trabalho dos valores morais, vai desaparecendo o homem instável, ansioso, nervoso, né? Muitas vezes desequilibrado, e vai surgir o homem renovado, né? Tudo isso trabalhando esses valores morais que nós encontramos nas lições de Jesus no Evangelho. Então, quando a gente resolver falar com Jesus sobre isso, Senhor, que quereis que eu faça? Né? Lembrar que o apóstolo Paulo nunca chegaria a ser quem foi se ele tivesse se mantido isolado do mundo, se ele aprendesse tudo aquilo que estava no Evangelho e se isolasse do mundo. Não, ele foi à luta, na convivência com todas as criaturas, né? Foi só dessa forma que ele chegou a ser o grande divulgador do Evangelho. E nós, quando perguntarmos a Jesus, Senhor, que quereis que eu faça? Vamos lembrar da história de Paulo. Vamos fazer com que nós também estejamos lá, como se fosse em Damasco, lembrar da história de Paulo, como se nós estivéssemos em Damasco nesse encontro com Jesus. E deixo com vocês uma frase de Emmanuel, que nos diz assim, está lá na introdução do livro Paulo Estevão, ele colocou essa frase, né, no texto da introdução. Sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, vamos resgatar em nós esses valores morais, vamos resgatar em nós essa história de Paulo, esse encontro em Damasco que ele teve com Jesus, e lembrar que Emmanuel nos lembra, na abertura do livro Paulo Estevão, que nós precisamos de cooperação entre nós, né? E só dessa forma, tendo cooperação, tendo amor, é que o homem vai conseguir essa força que vem de Deus e que vai equilibrar o nosso universo aqui no planeta Terra. E que o Mestre Nazareno nos abençoe.